com um dos componentes da filosofia da Disney. Em 2013 eu tive a oportunidade de fazer uma formação no modelo de gestão e cultura da Disney, lá no Disney Institute. A Disney tem um braço de educação que é o Disney Institute. E uma coisa que eles têm lá na filosofia, no dia a dia dos parques, eles falam assim, ó, para cada momento trágico tem que acontecer 7 momentos mágicos. Caraca. Então, se Eles têm essa equação. Se tem um ruído com algum guest, algum convidado lá no parque, isso foi mapeado, a gente tem que gerar 7 momentos mágicos. Porque os 7 mágicos vão apagar o trágico e o trágico vai potencializar o mágico. Porque a pessoa estava frustrada e ela foi absurdamente encantada, então ela fica mais surpreendida ainda do que se ela não tivesse sido frustrada. Então eles olham esse erro, essa tensão, esse trágico como parte do engajamento. Incomodar no início, mas você continua verdadeiro e respeitoso. Você vai dando feedbacks verdadeiros. Agora, tem que elogiar. Total. Tem que elogiar. Equilibrar a balança. Eu só chego... Existe um cara chamado Marcel Lozada. O cara fala de uma curva de 3 elogios, 3 conexões a uma conexão negativa. E o ápice da produtividade é quando você faz 6 a 7 conexões positivas para uma de orientação. O que quer dizer isso? Se você conseguir com o seu funcionário conectar 6 vezes, elogiando, tocando, sorrindo, dando tapinha, uma vez, orienta. Legal. 6 vezes, toca. Ou seja, 6 inputs positivos e 1 mais de tensão. É isso. Porque para mim, Paulo, o líder ele tem que tensionar e distensionar. É isso. O que eu digo com isso? O que é gerar tensão? É cobrar, é orientar, é se posicionar mais firme. O que é distensionar? Valorizar, reconhecer, sorrir. Tocar. E essa questão do 6 para 1 que você falou... É um cálculo matemático. Vai de encontro com um dos componentes da filosofia da Disney. Em 2013 eu tive a oportunidade de fazer uma formação no modelo de gestão e cultura da Disney, lá no Disney Institute. A Disney tem um braço de educação que é o Disney Institute. E uma coisa que eles têm lá na filosofia, no dia a dia dos parques, eles falam assim, ó, para cada momento trágico tem que acontecer 7 momentos mágicos. Caraca. Então, eles têm essa equação. Eles têm essa equação. Se tem um ruído com algum guest, algum convidado lá no parque, isso foi mapeado, a gente tem que gerar 7 momentos mágicos. Porque os 7 mágicos vão apagar o trágico e o trágico vai potencializar o mágico. É isso aí. Porque a pessoa estava frustrada e ela foi absurdamente encantada, então ela fica mais surpreendida ainda do que se ela não tivesse sido frustrada. É isso aí. Então eles olham esse erro, essa tensão, esse trágico como parte do engajamento e da construção de encantamento. Mas tem que ter um trabalho sério e efetivo em cima disso, né? Paulo, vamos lá. Gestão. Qual a diferença de gestão e liderança na sua opinião? Liderança é a condução de pessoas a um objetivo comum. Eu vou liderar pessoas a atingirem um resultado global. Não é o resultado dela, é o resultado global. Não adianta eu conduzir um time para aquele cara fazer gol. Ele fez 5 gols e perdeu o jogo, o que é que adiantou? Então é o resultado do time. Liderança é conduzir o time para o resultado do time. Perfeito. Global, uma visão. Concluir uma visão é cumprir uma visão. Isso é liderança. Ou seja, gente, e a gestão é números. Gestão é ter métricas, acompanhamento, números que digam o caminho que está sendo seguido. Esse caminho é certo? Olha para os números. Está tendo lucro? Olha para os números. O cliente está satisfeito? Olha para os números. A margem está adequada? Olha para os números. Tem EBITDA? Olha para os números. Então, números. Uma empresa que não tem números não tem nada. Não existe empresa só de liderança. Não existe. Não é uma empresa. Está entendendo? Pode ser um jogo de futebol, pode ser um jogo de pique-bandeira, mas não é empresa. A empresa tem que ter gente e tem que ter números. Se não tiver números palpáveis que me deem informação, eu estou crescendo, Bom, na minha vida pessoal, eu e a Camila temos números na nossa vida desde sempre. Nós temos nosso balanço patrimonial pessoa física. A cada 3, 4 meses nós temos nosso balanço patrimonial pessoa física. E vemos se naquele período crescemos ou não. Nós temos meta de balanço patrimonial. Nós temos meta de orçamento. Nós temos meta para o nosso corpo. Nós acompanhamos, eu e a Camila, nossa massa magra toda semana. Você está lá no espelho do banho, se for lá, vai estar lá. Massa magra, massa gorda. Então, eu trato a minha vida meio que como uma empresa. Eu também tenho gestão sobre a minha vida. Perfeito. Sobre meus filhos, sobre tudo. Perfeito. Então, empresas são gente e gestão, corroboro 100%.
Gestão é essa parte mais analítica, racional. Gestão, para mim, é a estruturação e o acompanhamento da performance do negócio como um todo. Que vai precisar de números para falar disso. Total. Não se faz gestão sobre o vento. Se faz gestão sobre fatos e dados. Isso. E os dados, eles evidenciam a qualidade dos fatos. Então, o meu cliente é muito satisfeito com o meu produto. Me mostra um número. O número vai evidenciar a tua capacidade ou não de entrega do teu produto e do seu serviço. Olha o que eu vou dizer. Vou dizer para quem está nos ouvindo, seus clientes estão nos ouvindo. Meu cliente está muito satisfeito. E você ouviu quantos? O João. Mas você tem quantos clientes? 500. Mas você ouviu o João? Esse é um número suficiente para dizer que estão satisfeitos? Você tem que ouvir uma base estatística mínima, Concordo. com as perguntas certas, para saber se de fato é o João, ou será que o João quis te agradar? Ou se o João quer ser teu amigo e não está nem aí para a tua empresa, só disse que você queria ouvir. Isso é muito comum para um líder. E é muito comum as empresas ficarem na intuição. Não, mas vira e mexe, tem cliente que me elogia. Mas elogia quanto? E o quanto você está progredindo, de fato, nessa satisfação. É por isso que toda a turma do Acelerador Empresarial, a gente aplica a pesquisa de satisfação, olha para o número para ver se a nossa entrega melhorou ou não, ouve os nossos clientes. Muitas vezes a evolução que você tanto quer na sua empresa é uma questão de audição, de ouvir os seus clientes internos, os seus colaboradores e os seus clientes externos, que é os consumidores. Mas se você não faz pesquisa, como é que você vai ouvir? Pesquisa tanto com o consumidor, assim como o colaborador. E hoje, com ferramentas do Stories, é muito fácil você fazer pesquisa, formulários. Tem uma série. Hoje SurveyMonkey. Tem tanta coisa simples para você medir, apurar, ouvir. E muitas vezes inovação e evolução é uma mera questão de audição. Sabe o que eu percebo, Paulo? Que muitas vezes as pessoas, e principalmente as empresas, complicam. Elas querem coisas sofisticadas, complexas. E é o simples que funciona. Eu percebi muito isso. Inclusive, a complexidade, muitas vezes, ela mata a execução. Quando você simplifica para o seu time aplica. Quando você simplifica na sua cabeça, você começa a aplicar mais, a usar mais. Que nem você foi brilhante ao traduzir o que é inteligência emocional. Usar a emoção certa, na hora certa, com a intensidade certa. Quer coisa mais simples que isso? E a simplicidade que cria a execução, né? A complexidade, ela é inimiga da execução. Então, você tem que parar de complicar. Vai no arroz com feijão. Eu já observei isso também. Eu já tive a oportunidade de passar 1, 2 dias, uma semana, em umas 50 empresas diferentes, fazendo mentoria, imersão, aconselhamento. E muitas vezes a empresa ela fica procurando pelo em ovo. E não dá pelo em ovo. Não dá. Ainda nem alterado geneticamente a gente não conseguiu encontrar. Foque no que é importante. Exato, foca no óbvio. Geralmente o próximo nível da empresa está no óbvio. 10 níveis adiante eu vou ter que inovar. Eu vou ter que tirar algum coelho da cartola. Vou ter que abrir um canal de aquisição, vou ter que criar um novo setor, vou ter que diversificar o meu negócio. Mas o próximo nível geralmente está no arroz com feijão. Mas esse arroz com feijão tem que ser com consistência, porque isso vai levar você à excelência. E aí você vai subindo de nível, né? Então, assim, pensa grande, mas age maior ainda. Ô, Paulo, e você como um grande gestor, né? Obrigado pelo grande. Com certeza, porque os números falam mais altos do que qualquer palavra, né? E você é um dos maiores empresários do Brasil. Então, ninguém chega lá à toa, né? Esse é um ponto também. Às vezes as pessoas olham pessoas de sucesso e acham que ali talvez houve uma casualidade, uma coincidência, um segmento de mercado, um time. E não, tem muito esforço, tem muito método, tem muito sacrifício, tem muita fé, tem muita entrega. Então, eu honro muito isso que você produziu, porque eu sei que não é nada fácil, né? Ô, Paulo, você como um grande gestor, né, tendo um perfil mais de líder, porque o Paulo é mais coração, é mais pessoas, e o gestor precisa mais do perfil da Camila, que a gente comentou, que é o perfil da Aline também. Como é que você criou disciplina, criou gosto e criou tato para ser o oposto quando necessário, ou para ser mais gestor e menos líder quando necessário, que não é o natural para você? Não é. O meu natural é estratégia, é visão de futuro, é liderar pessoas, conduzir pessoas, mas a execução, eu não sou bom na execução. Né? Eu sou bom em planejar a execução, em enxergar a execução, criar um modelo de execução e aonde eu quero chegar. Aí o que eu fiz? Eu faço o que tem que ser feito. A minha vida é fazer o que tem que ser feito. Um jogador de futebol, ele treina a semana toda para jogar talvez na quarta e talvez no domingo. Quantos jogadores gostam de treinar? Na concentração, longe da família. E tudo isso é para jogar no domingo à noite.
E ele passa a semana toda. E eu entendo que é a mesma coisa. Eu não tenho que fazer o que é prazeroso, eu tenho que fazer o que tem que ser feito. Se o que tem que ser feito é olhar uma planilha, olhar números, olhar resultados, olhar um balanço, olhar um DRE, é o que eu vou fazer. Se eu tiver que sentar e me debruçar sobre números, mesmo não gostando, eu vou fazer isso. Né? E não... Você criou essa postura de fazer o que é necessário e não somente o que você gosta, né? Por isso que eu digo, o empreendedor ele tem que ficar confortável no desconforto. Eu tenho uma frase assim, quem só faz o que gosta hoje, acaba lá na frente só fazendo o que não gosta. Uau! E hoje eu faço muito mais do que eu gosto. Eu tenho uma CEO, eu tenho diretores, eu tenho pessoas, eu tenho auditores. Amigo, eu tenho dúvida, checa isso, traz esse número. E ele já traz o gráfico. E olha, diz, ó, eu não quero mais do que 3 linhas. Eu quero 3, esse aqui me traz em 3 linhas. Né? Uma pessoa chega assim, Warren Buffett não trabalha com computador. E eu disse, caraca, é uma crítica, porque eu também não. Eu não preciso de computador. Eu acho positivo. Eu tenho BI no celular, os números que eu quero estão no celular, eu não tenho que estar digitando planilha. Não, o que eu quero é um BI ter no celular, os números que eu preciso estão no celular. E qualquer coisa eu ligo e peço para algum assessor meu, um diretor meu, me traz essa informação. Eu estou achando estranho, checa isso para mim. Mas lá atrás, não. Lá atrás era no computador, vendo planilha, vendo gráfico, vendo todas essas coisas que eu odiava. Mas eu tinha que fazer. Mas é aquela coisa, né? Faça durante alguns anos o que é necessário, porque lá na frente você tem processos inteligentes, pessoas competentes, e aí 80%, 90% do tempo você vai poder fazer mais do que você gosta. Mas sempre se dispondo a atuar no necessário quando aquilo é importante para o seu negócio, né? Saia da zona de conforto. Eu chamo a zona fora da zona de conforto da zona Disney. Pergunta por quê? Por quê? Porque é lá que a magia acontece. É lá que a gente desenvolve habilidades, competências, ideias, conexões. É lá que a gente explora o novo. E às vezes uma provocação que eu faço, Paulo, é assim: quando foi que você fez uma nova coisa pela primeira vez, a última vez? Uau! Tem pessoas que ficam 5, 10, 15 anos. Se o cara não sabe mexer uma planilha, ele bota na cabeça dele, eu odeio planilha, eu não odeio número. Isso era o Marcos, de 10 anos atrás. Se você chegasse no Marcos e falasse assim, Marcos, vamos ver aqui uma planilha com os números de vendas. Eu gosto de vender, não gosto de olhar para número. Como que um gestor comercial não vai entender de precificação, de margem? O cara tem que vender focado em gerar margem, vender rentabilidade, com vender com lucro. E muito...